não tem muita vaidade, que adora estar em um laboratório, usar jaleco e fazer experimentos químicos. Isso tudo que eu acabei de falar é com base a uma pesquisa realizada em uma escola que se situa na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Um grupo de alunos foram submetidos a várias perguntas relacionadas à visão que eles têm sobre a ciência. A primeira pergunta foi: onde você acha que um cientista trabalha? A segunda pergunta foi: o que você acha que um cientista faz no seu trabalho? A terceira pergunta foi: você acha que os cientistas erram? Já a quarta é: que característica você acha que o cientista deve ter? E na quinta, você acha a ciência importante? Diante da primeira pergunta, você pode voltar lá? Isso. Diante da primeira pergunta, onde você acha que um cientista trabalha? A grande maioria dos alunos responderam que o cientista trabalha em laboratórios. O triste é que pouco deles citaram que cientistas também trabalham em hospitais, universidades, empresas ou até mesmo em escolas. Já na segunda questão, o que você acha que os cientistas fazem no seu trabalho? A maioria dos estudantes responderam que os cientistas fazem experiências ou pesquisas. Na terceira questão, você pode passar? Você acha que os cientistas erram? A maioria dos alunos marcaram a alternativa. Sim, erram às vezes. Quarta questão. Na quarta pergunta, que característica você acha que um cientista deve ter? A mais lembrada foi a inteligência e a esperteza. Uma observação bem interessante é que alguns alunos responderam as questões com características físicas do cientista, como cabelo arrepiado, a maneira de se vestir, pois na questão não deixava claro que tipo de característica física era, se era física, se era característica psicológica. Já na quinta questão, você acha a ciência importante? Todos os alunos assinalaram que era importante, pois a ciência ajuda a entender várias coisas e contribui com a melhoria da qualidade de vida. Com base nesses dados coletados, percebemos que os alunos já têm estereótipos formados sobre o que é um cientista, sem ao menos ter contato com algum. Eu acredito que seja de grande parte um pouco culpa da mídia, pois sempre que cientistas aparecem dando entrevistas ou trabalhando, seja o que for, eles são sempre filmados em seus locais de trabalho. Eles estão usando jalecos, usando óculos. Isso tudo constrói uma imagem para a população que todos os cientistas são assim, possuem essas características. E quando, na verdade, são pessoas comuns, que erram, têm dúvidas e, por incrível que pareça, são vaidosas. E para finalizar, um bom exemplo de como a mídia ajuda na construção dessa imagem é a foto do cientista Einstein, como tem aí no slide, está sendo mostrado a gravura da direita, onde seu rosto aparece com uma cara meio louca, né? E seus cabelos estão todos bagunçados. E na outra imagem é a série The Big Bang, onde eles atrelam jovens cientistas a nerds super inteligentes. Laura, agora você pode continuar a apresentação. Como o Carlos falou, já deu para ver que os alunos de ensino básico geralmente têm um estereótipo sobre a ciência, né? Eles não sabem muito bem o que é, como surgiu, não sabem a história e criam uma imagem que a mídia passa para a gente. Então, eu acho que na escola, primeiramente, né, no primeiro dia de aula sobre ciências que eles têm lá no fundamental,
que até que engloba as 3 áreas, biologia, química e física, porque ainda não tem aquela divisão certa, ela só começa no ensino médio. Eles deviam mostrar o que é ciência, como que ela funciona, por que a gente deve estudar ela. Porque a ciência é uma coisa complexa, mas não é tão complexa de forma que você não possa repassar a importância dela. Então, aí eu coloquei como pergunta, e que devia ser repassado para os alunos, como que a ciência surgiu. Creio que na educação básica, a história da ciência ela devia ser retratada melhor. Como, por exemplo, ela nasceu da observação que o ser humano tem das coisas e do mundo, da vontade de descobrir o que está acontecendo, aquela curiosidade que a gente já tem. Ela surgiu com alguém que necessitou das ciências humanas para aprender algo, como a ler, escrever, e com o tempo, depois de ter aprendido as ciências humanas, aprendeu as ciências biológicas e as exatas, e isso ajudou ela a testar algum tipo de conhecimento. Mas diretamente como ela surgiu na Grécia, aproximadamente no século VI a.C., lá com os pensadores pré-socráticos. Na época começou a se mostrar o ceticismo nas pessoas, elas já não acreditavam muito no que a igreja falava, e elas começavam a se questionar algumas crenças, umas coisas que eram passadas para eles, e eles se perguntavam se era aquilo mesmo, como surgiu, o que era aquilo. A religião na época ela tentava descrever as coisas que aconteciam no universo, mas não tinha prova, não tinha nada que comprovasse, e eles tinham tendências dogmáticas. Então, assim, as opiniões contrárias eles meio que oprimiam, e era como se a igreja tivesse certa de tudo. Aí o pensador da época, ele não queria descrever as coisas como algo sobrenatural, como a igreja falava. Ele queria saber a causa, o motivo de estar acontecendo, o que realmente está acontecendo. Eles diziam que as provas testadas, elas iam destruir as ideias, porque quando você tem prova de alguma coisa, a ideia é só uma ideia, você precisa da prova, você está vendo o que está acontecendo. E assim eles começavam a testar e descrever melhor o que eles estavam observando no dia a dia. Então a ciência, na verdade, ela sempre existiu. O conhecimento da mesma, os experimentos, as escritas, elas tiveram início nessa época. E graças a isso, hoje em dia a gente aprende a experimentar e entender as coisas. E muito disso é feito na escola. A gente faz muito experimento, a gente aprende muita coisinha. E a ciência lá na escola, geralmente, ela é repassada como uma coisa chata, sem sentido, e está longe de ser a realidade, né? Então, acho que a gente tinha que aprender a como repassar ela da forma que ela realmente é. Aí eu venho a pergunta, em que ela é necessária e por qual motivo? Para a gente notar o quão necessária ela é, a gente pode olhar para os nossos celulares, computador, GPS, dentre várias outras coisas. Sem a ciência, a gente não teria casa, carro, luz, qualquer benefício que a gente tem em razão dela hoje em dia. A gente depende da tecnologia para quase tudo, e a tecnologia vem da ciência, foi por causa da ciência que a tecnologia existe. Então, além disso, ela tem mostrado para a gente muita coisa favorável para o ser humano, mas nem tudo que ela traz é benéfico. A gente sabe, por exemplo, tem bombas nucleares, tem armas de fogo, tem muita coisa que a ciência traz que não é boa, mas a maior parte são coisas benéficas para a gente. A gente tem como exemplo medicamento, vacina, aparelhos da medicina, porque antigamente não era tão avançado igual hoje em dia. Então, conhecer esses detalhes vai fazer com que a gente queira aprender as ciências, porque a gente saiba qual que é a sua serventia, o sentido deles ensinar a gente para ensinar elas para a gente no ensino básico e mostrar que não é apenas uma matéria que a gente vai fazer para preencher espaço, para passar numa faculdade, não é bem isso. E sim que é uma matéria útil para o dia a dia, para a gente realizar é importante para a educação, para a formação de pessoa mais esclarecida, para melhor profissional, profissional mais capacitado na sociedade, para cidadão mais consciente. Então, assim, no mundo sem a ciência, a gente seria só um ser humano, com mente rasa, vivendo em um lugar cheio de dúvidas, sem entender nada. Então, a ciência ela vai melhorar a nossa qualidade de vida e, além disso, ela nos traz várias respostas para várias perguntas que a gente tem e que antigamente a gente não sabia responder, mas graças à ciência hoje a gente sabe. Então, como demonstrar isso para os alunos? Eu acho que seria, primeiro, necessário uma mudança na forma que falam sobre o ensino para os graduandos da faculdade. Se os mesmos tiverem noção de que a ciência tem que ser demonstrada, exibir a necessidade dela, a utilidade e a razão dela em sala de aula, por que ela existe, por que ela tem que ser repassada, os alunos eles vão se interessar mais por isso. E quando os professores souberem disso, de como passar isso, quando eles ingressarem nas escolas, o ensino vai ser totalmente diferente, além de ser mais compreensível e didático para os alunos.
Então, a mudança nem sempre vai necessitar, igual, por exemplo, às vezes as pessoas acham que a mudança ela tem que vir do governo, na grade do governo, de ensino e tudo mais, mas nem sempre a mudança precisa do governo ou de forças maiores. Muitas vezes ela vai vir de pequenos detalhes. Por exemplo, a maneira que o próprio docente vai repassar o conteúdo. E tudo isso se refere a quanto ele gosta da matéria e quer que os outros leiam da mesma forma. O modo como a ciência realmente é bonita, interessante e útil para a sociedade. Então, eu acho que o material usado para fazer isso na sala de aula seriam os próprios professores e as ideias deles. Eles iam demonstrar no dia a dia tudo que a ciência nos ajuda, a história, a necessidade, e vai fazer assim com que o aluno, todos os alunos de escola, eles mudem sua concepção. Eles vão ver que não é apenas mais um assunto sem lógica que eles vão decorar para passar numa prova, e sim uma coisa útil para a vida deles, para o conhecimento e para eles como cidadãos. Aí aqui tem as referências bibliográficas e tem um aluno, o Álvaro, que ele não pôde gravar junto com a gente. Aí ele gravou separado e a gente vai juntar o vídeo aqui agora no final. Obrigado, boa noite. Valeu, professor. Até mais. Obrigado, boa noite, professor. Tchau.